Olá, sou Débora Santana Fontes. Estou cursando licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, no Polo de Sítio do Quinto. Estou aqui para apresentar minha monografia, que foi orientada pela professora Maria Antônia Lima Gomes, com o tema O Ensino de História, Novas Práticas para a Mediação de Saberes. Bem, escolhi esse tema porque percebi em meus estágios o descontentamento entre a relação professor-aluno no ensino de História, de modo que há uma dupla frustração em ambos os lados. Os professores reclamam pela falta de interesse e distanciamento dos alunos na sala de aula. Esse distanciamento pode acontecer por meios sociais ou até mesmo virtuais, o que os distancia dos conteúdos históricos de sua vida real. Levando em consideração os alunos, a principal reclamação é que as aulas são chatas, os temas são desinteressantes e os professores são distantes e inacessíveis. E a partir deste fato surgiu o problema. Qual seria a melhor metodologia ou prática de saberes a ser utilizada pelos professores para desenvolver um bom trabalho? Objetivo geral, que é trazer inovação à prática do ensino de História, com o intuito de envolver com maior intensidade o educando as temáticas de ensino, fortalecendo assim, de maneira criativa, a prática de ensino-aprendizagem. Metodologia. A metodologia de ensino utilizada foi a quali-quantitativa. Os recursos utilizados nesta pesquisa monográfica foram acessos por meio eletrônico, que é a internet, e em seguida por meio físico, que é os livros. Sendo que as principais dificuldades apresentadas ao longo da pesquisa foram a falta de materiais de forma específica relacionada ao tema. Como técnica de pesquisa utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Iniciamos a pesquisa falando um pouco sobre a formação dos professores no Brasil. A formação do professor brasileiro, de forma geral, necessita de investimentos. E é notável que mais de um terço do total de professores da educação básica desse país não possui um nível superior. A falta de uma formação adequada por parte dos profissionais na área da educação não tem como desenvolver uma escolarização com efetividade, pois estaríamos diante de uma aprendizagem limitada e com uma metodologia rudimentar, uma vez que, havendo limitação intelectual do professor, não faz abrir outros campos para a forma de ensino. Infelizmente, a formação do professor depende do contexto histórico-social em que o mesmo está inserido. Isso influencia na astúcia em articular seus planos pedagógicos e também as dimensões do o como ensinar, o que ensinar e o para que ensinar e para quem ensinar. Como formação do professor não tem uma conexão entre o contexto histórico-social e que ele se encontra, e esse mesmo contexto está em constante mutação, logo a formação do professor no ensino superior não é feita de uma vez por todas. Muito pelo contrário, tem uma formação pela própria evolução social, qual for a história, seja mutável no tempo e no espaço. E aí fizemos uma pesquisa também sobre a história do ensino de História no Brasil, que entre os pesquisadores que anunciam seus interesses pelo ensino de História nas últimas 3 décadas, o estudo histórico-sistemático sobre a história no ensino não tem atraído muito adeptos ao longo do século XIX e XX. Não tem atraído estudiosos com a mesma intensidade dos que abordam questões relativas ao emprego de novos métodos de ensino e aos testes resultantes de experiências didáticas. Essa é uma das conclusões no balanço sobre as pesquisas acerca do ensino de História no Brasil. Nos livros da escrita da história, há pouquíssimos espaços para questões sobre ensino, mesmo quando se quer atrelar o padrão de escrita, as peculiaridades da formação dos historiadores brasileiros na Faculdade de Filosofia e nos cursos de pós-graduação.
Nesse sentido, a história da historiografia difunde a ideia de que a produção historiográfica brasileira, necessariamente, percorre o itinerário linear, onde o fim a ser atingido é delimitado pelo padrão francês da escrita da primeira geração dos análises, ou pela forma historiográfica norte-americana da segunda metade da década de 1940. O ensino de história e suas metodologias. Durante vários anos, foi praticado de forma tradicionalista, onde levava o aluno a limitar-se apenas a grandes acontecimentos da história política e feitos heróicos, deixando de lado o raciocínio crítico e reflexível dos educandos. Foi então a partir daí, dessas reflexões, que se começou a pensar o ensino de história de forma interdisciplinar, deixando de lado o tradicionalismo, tornando as aulas mais criativas e dinâmicas. E aí começamos a pensar também sobre as metodologias. O que é metodologia de ensino? Iniciaremos este capítulo fazendo as seguintes interrogações. O que é didática? E o que é metodologia? Podemos entender que a didática diz respeito a uma prática intencional no processo de ensino que assegura o desempenho escolar, no sentido de promoção do desenvolvimento da capacidade intelectual dos alunos à aprendizagem. Quando a didática faz referência a uma prática pedagógica e intencional no processo de ensino, muitos a confundem com procedimentos, isto é, a forma como se realiza um determinado ensino, ou seja, um campo de ações. A didática está relacionada com procedimentos de ensino. Um conceito simples de método é o caminho para atingir um objetivo. É importante que todos os ramos do conhecimento desenvolvam seus próprios métodos. O professor, ao atingir e estimular o processo em função das aprendizagens dos alunos, utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos a que chamamos de métodos de ensino. Os métodos de ensino, portanto, não se reduzem a quaisquer medidas, procedimentos e técnicas. Portanto, o método corresponde à sequência de atividades do professor e do aluno. Um entendimento global sobre a relação é que os métodos não têm vida sem os objetivos e conteúdos. Desta forma, a assimilação dos conteúdos depende dos métodos e de ensino-aprendizagem. Com isso, a maior característica do ensino é a independência, onde o conteúdo determina o método por ser a base informativa dos objetivos, porém o método também pode ser conteúdo quando for o objetivo da assimilação. Nesse sentido, podemos então entender que tanto o método quanto a didática se configuram num conjunto de princípios que tem por fim tomar o ensino prático e contextualizado e eficiente. E diante destes fatos, fica evidente que a presença do lúdico é essencial ao processo de ensino-aprendizagens. Estudos já provaram que a ludicidade não se trata somente de jogos, brincadeiras, mas de um envolvimento psicológico necessário para a atividade de aprender e ensinar. Por esse motivo, os professores carecem de atualizações contínuas e de implementação de novas práticas pedagógicas, sem medo do novo, ficando sempre além das perspectivas, pleiteando uma capacidade eficiente que traga sempre resultados positivos no ensino e aprendizagem dos discentes. A prática do professor em sala de aula não é pautada exclusivamente com o conhecimento adquirido nos bancos das universidades. Deve-se levar em consideração as experiências que os docentes teve ao longo do seu cotidiano acadêmico e fora dele. Essa prática dos professores pode definir os objetivos do ensino, de modo a tornar a aula mais organizada, ou seja, havendo uma instrumentalização na aula da avaliação, logo a aula não vai ser sistemática. E aí vem posteriormente a prática tradicional
que é o objetivo destacado na prática tradicional do professor, é a transmissão do conhecimento, o qual deve ser aprendido com o aluno. O objetivo está na base dos conteúdos, no ensino enciclopédicos, sendo este geralmente descolado do cotidiano dos alunos. Assim, no ensino tradicional, preferencialmente o professor geralmente é autoritário e prefere que os alunos permaneçam em silêncio para que o dono do conhecimento, seja ele, o professor, encha os recipientes vazios, que são os alunos, e uma educação bancária onde o professor é o detentor do saber e o aluno apenas um depósito deste saber. E aí vem as novas metodologias propostas ao ensino de história. O ensino de história no Brasil atualmente traz variados questionamentos dentro da área. Há vários artigos, livros e outras publicações sobre a forma de como esse ensino vem sendo executado nas escolas e universidades do país. O método formal é o qual tratamos de tradicionalistas, que já não funciona com a mesma eficácia de antigamente. Não se imagina prender a atenção do aluno com o professor sentado à frente da sala e agindo como um dominador de regras e conteúdos naquela situação. Saindo deste método tradicionalista, os professores estão deixando passar despercebido que o processo ensino-aprendizagem, e neste caso o ensino na disciplina de História, está aberta às novas possibilidades, novos horizontes, e é nesse âmbito que as práticas do ensino devem caminhar também para que seja entendida pelos alunos. Para que o professor consiga despertar esse interesse no aluno, é de suma importância que ele não se deixe basear somente pelo livro didático, que muitas vezes é bastante resumido ou apresenta em sua maioria uma visão tradicionalista e positivista da história, mostrando só uma história dos grandes vencedores. Mas que também traga à sala de aula outros livros, textos e até filmes que demonstrem o conteúdo de forma diferente e despertem o interesse e curiosidade dos alunos. O ensino, tanto de história quanto de outras disciplinas, necessita de diversificações e até mesmo para ajudar os alunos a entender melhor as discussões e entender o que, por exemplo, os assuntos de história não devem ser apenas decorados e reproduzidos, mas sim assimilados e compreendidos. Já na nova escola, o professor é visto como mediador para promover essa aprendizagem, sendo também um facilitador, um artista ou um profissional clínico, que deve empregar sua sabedoria, experiências e criatividades para agir na promoção das condições do desenvolvimento para a aprendizagem dos alunos, que passam a ser o centro do processo escolar. A valorização das relações e dos processos cognitivos acontece na prática docente, pois o próprio professor é considerado um aprendiz. E, por fim, as considerações finais. Esta pesquisa monográfica demonstrou como resultado que um dos obstáculos para que o professor consiga formular aulas mais dinâmicas e interativas na matéria de História é uma adequada formação desse profissional, pois o conhecimento adquirido ao longo da vida acadêmica, se não aplicado com astúcia e sensibilidade, estará fadado ante ao ensino tradicional, apenas, isto é, o processo ensino-aprendizagem desmotivado, cansado ou até mesmo chato. Entretanto, essa realidade vem mudando sucintamente, pois os métodos de ensino são variados, principalmente com o uso da tecnologia, que nos oferece uma gama de variedades de métodos para ser aplicado em sala de aula, transformando a aula mais interativa, ou seja, vai haver uma maior aproximação entre professor e aluno, sucessivamente a construção do conhecimento contextualizado e dinâmico. O ensino de História, por várias décadas, foi aplicado
de forma tradicional, não dando a devida importância ao raciocínio crítico. Logo, a matéria de História passou a ser adotada de forma interdisciplinar, pois muitas respostas ou justificativas presentes estão no passado. Desse modo, as aulas de História passaram a ter presença do lúdico, tornando-as mais interativas, com jogos, brincadeiras e entre outros. Porém, precisa haver uma relação de intimidade e confiança entre professor e aluno para haver a falta de domínio entre professor e aluno. A experiência do professor, como exemplo, a maturidade, pode dinamizar a aula, facilitando a metodologia de ensino. Entretanto, essa experiência deve se levar em consideração o perfil do mesmo. Isso é intrínseco à personalidade do docente, ou seja, se o mesmo tem o dom de ensinar e de ensinar a matéria de História. Quando não existe esse perfil para ministrar e saber ministrar em relação ao professor, e quando o mesmo quer desenvolvê-lo, é mostradas algumas técnicas ao longo desse trabalho para facilitar o manejo do professor em sala de aula. Porém, o principal objetivo da apresentação dessas técnicas é fazer com que o docente procure sua própria metodologia de ensino, ou seja, práticas de saberes, e nestas buscas de diversas maneiras de aperfeiçoamentos. Talvez esta qualificação entre aperfeiçoamento possa contribuir para fazer a diferença entre um professor chato, com aula no quadro negro, ou de ser o professor onde a todo momento procura fomentar um cidadão crítico, reflexivo, com aulas contextualizadas, para que se possa assim conviver em sociedade e dentro de uma vivência solidária, isto é, para e na coletividade. Agradecimentos. Os meus agradecimentos vão primeiramente a Deus, por ter me dado saúde e sabedoria para superar as dificuldades e me permitiu estar aqui. Ao meu pai Afonso, que mesmo não estando mais presente, é a ele que agradeço por chegar até aqui, pois sempre me apoiou e me incentivou nessa caminhada. E também a minha orientadora Maria Antônia Lima Gomes, por sua dedicação e paciência, tornando possível a feitura deste trabalho. E então, a todos o meu sincero agradecimento.